Salve, galera sub! E aí, tudo bem? Imagina aí que eu perguntasse para vocês aonde você está. Seria fácil você responder, né? Estou em casa, estou no trabalho, estou passeando. Mas e se eu perguntasse para você qual é a tua localização? Talvez fosse fácil também, né? É só você abrir o Waze, abrir um GPS, abrir o seu computador, me passar o seu endereço, ou ainda usar uma bússola. Pois é. Existem várias formas de se saber a nossa localização, mas no mundo subaquático não é bem assim. E é esse nosso papo de hoje. Eu sou Fred Del Nero e eu estou aqui para falar com vocês hoje sobre navegação subaquática com orientação de bússola. Vamos dar uma olhadinha nisso? Para a gente entender esse papo de orientação, a gente precisa entender que todos os sistemas de localização, todos, sem nenhuma exceção, eles partem de um ponto comum, que são os pontos cardeais. Você já deve ter ouvido falar nisso, né? São aqueles que orientam as embarcações, orientam tudo, na verdade. Toda a localização hoje é feita partindo desses pontos cardeais. Vamos dar uma relembradinha nisso agora com vocês. Vê aí. Vamos então descobrir quais são e como determinar esses pontos cardeais. Conforme falamos há pouco, o alvorecer com o nascer do sol é o mais usual e simples método de determinação dos pontos cardeais. Em qualquer lugar do planeta onde você esteja, o sol sempre nascerá a leste, que também é conhecido por East, e alguns equipamentos usam o E como referência do leste, ou como nascente, ou ainda Oriente. Feito isso, devemos nos colocar em pé, com a mão direita afastada do corpo e paralela ao chão, apontando para o leste, ou seja, para o local onde nasce o sol. Feito isso, nós determinaremos um conjunto de linhas perpendiculares entre si, em cujo uma das pontas estará apontando para o leste e a outra no sentido oposto, no sentido de nossa mão esquerda, para o oeste. Que, a exemplo do leste, em qualquer lugar do planeta onde você esteja também, é o local onde o Sol se põe. Ele também é conhecido por oeste, e que alguns equipamentos usam o W como referência de oeste, como poente e também como ocidente. Na outra reta, nós teremos as nossas costas, o sul, e na nossa frente, o norte. Portanto, estão aí determinados os principais pontos de referência para qualquer sistema de localização utilizado no planeta. Todos os métodos partem desses pontos para determinar a localização em que você esteja em qualquer ponto do planeta. Bom, deve ter sobrado aí uma pergunta do tipo, tá legal, e como é que eu vou determinar isso embaixo d'água? Sem chance. Embaixo d'água não dá para a gente determinar os pontos dessa forma que a gente acabou de ver. Mas a bússola dá para a gente esse caminho. E aí nós temos que aprender um pouquinho sobre o que é uma bússola e como é uma bússola, para depois a gente ver como que ela vai nos dar esses pontos para a gente se orientar embaixo d'água. Vamos dar uma olhada nisso aí. Curte aí. Como essa é a nossa única forma de orientação subaquática, é muito importante que a gente conheça cada uma das partes que compõem uma bússola. Esse é um dos modelos de mercado da bússola,
Existem vários modelos, de várias formas, com vários tipos de graduação, inclusive algumas em formato de mini computadores, mas basicamente as bússolas elas têm essa configuração. E o que a gente precisa saber de uma bússola? Bom, a primeira parte é essa coroa em volta e externa. Ela recebe o nome de bezel. Algumas pessoas chamam de catraca externa, outras de couro, mas normalmente ou é catraca externa ou é bezel. E ela é graduada para que nos ajude a orientar, a fixar graus de navegação. Isso é o chamado azimute. Azimute, então, é a direção que a gente anota em graus como o nosso alvo, como o nosso destino de navegação. A outra coisa que a gente precisa entender e saber muito bem é essa linha vermelha. Essa linha vermelha é uma linha fixa e que ela não se mexe. E ela se chama linha de fé. A linha de fé, ela é exatamente a direção que você deve seguir na sua navegação. Ou seja, a gente tem que navegar sempre na direção que a linha de fé nos indicar. Essa gotinha que a gente marcou agora aí, para nós, ela é a nossa agulha magnética. Então vocês podem ver que ela tem um N que mostra para a gente pela pontinha dela lá o norte, aqui o oeste, o leste e aqui embaixo o sul. Então essa é a nossa agulha magnética. Outra estruturazinha importante é essas duas pontinhas que tem aqui, que elas para nós elas se chamam de marcação dupla. Elas representam o 0 graus ou o 360 graus, porque elas estão fixas no norte, né? Então, para que serve isso aqui? Durante a navegação, e a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente, essa pontinha da nossa agulha magnética, ela tem que ficar encaixada nesse vão dessa marcação dupla. O tempo todo, a ponta da agulha não pode sair aqui de dentro. Então a gente tem que rodar essa catraca para fazer com que isso aqui se encaixe na pontinha da agulha magnética. Uma outra marcação é essa marcação simples, e ela representa os 180 graus, ou seja, do norte, os 180 graus, que nos dá aonde está o sul. Esse disco interno, o nome dele é limbo. No nosso caso, ele se move junto com a nossa agulha magnética, ou seja, a nossa agulha magnética ela está presa nesse limbo. O limbo é exatamente aonde a gente também faz a leitura do azimute. No nosso caso, a gente chama essa escalazinha de limbo solidário ou de limbo fixo. O mercado ele oferece duas formas de bússola subaquática. Uma delas é esse modelo que a gente vê aqui, que é um modelo de pulso, é como se fosse um relógio, é uma bússola de pulso, e a outra está fixada no nosso console de mergulho. Bom, eu coloquei as duas aqui para a gente só entender como que a gente vai ver essas linhas de fé. Em qualquer modelo que tiver, ela sempre vai estar, se for de pulso, ela sempre vai estar longitudinal
a correia do pulso, a pulseira da gente. E se for no console, ela também vai estar longitudinal ao console. Essas são as duas formas de bússolas que a gente encontra e que tem a linha de fé sempre nesse sentido, fixas nesse sentido. E aí a gente vai ver por quê, agora com uma explicaçãozinha de uma padronização para a leitura dessa bússola. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui uma bússola um pouquinho diferente daquela que a gente viu aí no videozinho. Essa é uma bússola da Sunto. Ela tem a linha de fé na lateral, essa setinha que vocês conseguem ver aqui. Ela não é em cima do vidro como a gente falou que seria, mas ela está sempre voltada para o 0 graus. Então, quando a gente fizer a leitura do azimuth, que a gente falou que é em cima da linha de fé, na parte da frente, a gente vai ler o que está na frente do 0 graus nessa bússola. Nas outras bússolas que são de acordo com aquilo que a gente mostrou para vocês agora há pouco, essa linha de fé está aqui em cima, é só você olhar na ponta dela e está feito. Outra diferença é que essa não roda a escala, ela roda essa parte de dentro. Então dá para vocês verem, olha, a marcação dupla, a marcação simples, e ela roda aqui dentro. O que é igual às outras é a seta de norte. Essa, ela roda junto com o limbo. Então a gente tem o limbo fixo e ela roda junto com o limbo. Essa bússola também tem um visorzinho aqui embaixo que facilita na leitura do azimuth reverso. Então, quando a gente olha lá na frente, a gente vê o ângulo que a gente tem que seguir na ida, e se a gente olhar aqui embaixo, a gente olha na volta. A gente tem o ângulo na volta, ok? Essa é a diferença dessa bússola para as outras bússolas. Bom, como vocês viram aí, existem algumas estruturas na bússola que elas são fixas, que é para justamente a gente consiga se orientar através delas. Para isso, é extremamente importante que a gente mantenha essa bússola numa posição onde as leituras que a gente faça sejam fidedignas. Nós vamos adotar, então, duas posturas que são padrão para orientação com bússola. A primeira delas é quando a gente se orienta por uma bússola de punho, de pulso. Então, você estende um braço e ele fica estendido à sua frente, e o outro braço você o coloca segurando o cotovelo, sempre o cotovelo, nunca mais para baixo ou mais para cima, sempre o cotovelo, e com a bússola à sua frente. Desse jeito. Aqui, sempre ela vai estar na mesma posição à frente dos seus olhos. Então, você não corre o risco de perder nenhuma informação que a bússola possa estar te dando. A outra posição é quando você segura o console. Então, você tem que, simetricamente, os dois braços colocados à sua frente e a bússola colocada exatamente à frente dos teus olhos. E é essa posição que você vai manter o tempo todo que estiver se orientando pela bússola. Essas figuras, elas ilustram a importância dessa posição durante a navegação. E não raro é você dividir as tarefas de navegação por orientação com bússola com o seu dupla. E aqui a posição de manutenção de visão do console, com os dois braços, conforme a gente falou agora há pouco, com os dois braços simetricamente à frente do rosto.
Essa é a posição correta para que a gente se oriente com a bússola do console da bússola. Nós vamos ver como isso acontece, como é fácil a gente perder esse referencial se a gente não tiver essa postura padronizada. Vamos dar uma olhada aí? Bom, eu vou mostrar para vocês a importância agora de manter uma posição padrão. Como vocês podem ver, já está encaixada aqui a minha agulha de norte magnético na marcação dupla. E eu vou adotar a posição que a gente falou para vocês, que é segurar o meu cotovelo com a mão e manter a bússola à frente dos meus olhos. Se eu mantiver essa posição, eu vou ter aqui a minha linha de fé indo na minha frente, da forma como eu tenho que seguir o nado, a minha agulha de norte magnético sempre fixada entre a marcação dupla, e eu sigo minha navegação segura. Presta atenção que se eu mudar um pouquinho o ângulo, eu estou indo para frente aqui. Olha como a minha agulha de norte magnético saiu de dentro da marcação dupla. Isso faz, olha a minha linha de fé, faz com que eu tenha que seguir para aquela direção, porque eu tenho que seguir sempre a minha linha de fé. Ou seja, eu saio da minha rota, do meu objetivo, do meu destino. Se eu trago ela para aqui, para onde é padrão, veja lá, a agulha voltou para dentro da marcação. E se eu subir mais também, se eu vier para cima, olha como ela sai também. Então aí a minha rota, meu destino passa a ser para a direita. Então eu tenho que obrigatoriamente manter a minha posição padrão e sempre a mesma, sempre. Por isso a gente fala de adotar o cotovelo como referencial. A mesma coisa acontece, vamos imaginar que isso fosse um console. Se eu estiver segurando o meu console com as mãos simétricas à frente, ou seja, bem à frente do meu olho, eu não tenho problema nenhum, a minha agulha está encaixada e a minha linha de fé para frente. Se eu esticar um pouquinho o meu braço e encolher um pouquinho o outro, a minha agulha sai de dentro da marcação dupla e eu tenho o meu destino desviado do caminho. A mesma coisa para o outro lado, eu tenho o meu destino desviado do caminho. Então é importante que o meu console também eu adote uma posição que seja simétrica dos braços, para que eu ande sempre na direção da minha linha de fé. Para que a gente se oriente, a gente precisa calcular o azimuth. E o que é o azimuth? O azimuth é a sua direção em graus que a gente tem que anotar. E esses graus, esse ângulo de azimuth que a gente vai adotar, ele é em relação ao norte da bússola, ao norte magnético. Ou seja, a gente tem que fixar o norte magnético da bússola, a gente tem que colocar a bússola a princípio, antes de fixar o norte. A gente coloca essa bússola de frente, na nossa frente, e de frente para o objetivo que a gente quer alcançar. E a gente vai ver que ela marca um norte. Quando ela marcar o norte, a gente fixa esse norte e aí a gente olha qual foi o ângulo que formou. Então, na frente da linha de fé, no 0 graus ali, vocês vão ver, eu tenho essa bússola que eu tenho para mostrar para vocês, ela é um pouquinho diferente da que veio como exemplo para a gente aqui. Tem todas as estruturas iguais, mas ela tem alguma diferenciaçãozinha, por exemplo, a linha de fé não fica em cima do vidro, ela fica na lateral, mas é exatamente a mesma coisa, porque ela a gente consegue direcionar para o nosso objetivo. Então a gente direciona e vê o ângulo que forma entre o norte e a linha de fé. Esse é o nosso azimuth de ida. Depois a gente vai ver como é que a gente faz para voltar, mas esse é o de ida. Então eu leio aquele ângulo e é naquele ângulo que eu tenho que fixar minha linha de fé e correr o tempo todo por ela, certo? Vamos ver como é que funciona isso bonitinho. Bom, agora vamos ver como é que a gente calcula o azimuth. Lembra lá,
eu estou de frente para minha bússola e minha bússola de frente para o meu objetivo. Eu vou aqui pegar a roda da graduação e vou pegar os dois, a marcação dupla, e encaixar a minha agulha magnética, agulha de norte magnético, dentro da marcação dupla. Pronto, já fiz isso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou olhar qual o ângulo, ali no limbo tem um número, de qual ângulo, que ângulo forma entre o meu zero aqui, que seria a ponta da minha linha de fé, né? Lembra que a outra bússola tem a linha de fé aqui no meio do 0 ao 180. Então essa aqui, como ela não roda, ela tem a linha de fé aqui fora, e a gente vai ver qual é o ângulo que tem entre o zero até a linha da minha agulha do norte magnético. E eu vou chegar lá que eu tenho mais ou menos 180 graus. Pouco menos do que 180 graus até a minha linha de norte magnético. Anoto porque esse é meu azimuth de ida. Ok? Bora lá? Vamos ver como é que funciona isso então na prática? Eu queria que vocês prestassem atenção aqui no cantinho de cima da nossa tela, do lado esquerdo, que aparece aí a rosa dos ventos. E a rosa dos ventos está aqui nos indicando o norte nessa posição. Lembrando que a rosa dos ventos não vai estar disponível para a gente durante o mergulho, mas lá a gente não vai precisar, porque lá a gente tem a bússola que vai nos dar essa direção do norte, mas aqui ela vai servir para a gente como exemplo. Então nós vamos começar com essa simulação calculando aí o azimuth para nossa ida, né, para nosso destino. Nós vamos até um objetivo da gente e a gente vai calcular então esse azimuth. Vamos ver como é que funciona. Entramos no mar e aí a gente avista um naufrágio que a gente quer ver, a gente quer chegar até lá. Só que quando a gente olha para ele, para o caminho que a gente tem que fazer, a gente vê que não vai ser tão simples assim. Existem alguns obstáculos que a gente não tem muita vontade de transpor e nem condições de transpor esses obstáculos. Então, o que nós fazemos? Nós vamos buscar uma rota alternativa. Então, eu vou olhar e eu vou ver que tem um banco de corais a alguma certa distância da gente. O que a gente faz então? A gente avistou esse objetivo, como é que a gente pode chamar isso? Vamos chamar de uma etapa, vai. Nós avistamos a primeira etapa do nosso trajeto, nós vamos olhar para aquilo, vamos nos colocar de frente para ela e vamos olhar para a nossa bússola. Nós vamos ver lá que o norte da nossa bússola, ela está exatamente na mesma direção do que da Rosa dos Ventos ali. E aí, nós vamos posicionar a nossa linha de fé na mesma direção da nossa primeira etapa de caminhada. Feito isso, nós vamos ler o númerozinho que está bem aqui na frente, bem embaixo dessa linha, da nossa linha de fé. Isso é o nosso primeiro azimuth, né? Então, nós vamos marcar lá 340 graus. E vamos nos deslocar até essa primeira etapa, contando o número de batidas de perna que a gente vai dar, da onde a gente está até a nossa primeira etapa. Quando a gente chegar lá, nós vamos fazer o que de novo? Nós vamos mais uma vez procurar um novo objetivo. E encontramos lá algumas algas com alguns peixinhos, que pode ser o nosso objetivo. Nós vamos colocar novamente de frente para o nosso objetivo, vamos olhar para a nossa bússola e nós vamos ver que lá o norte continua igualzinho da Rosa dos Ventos, né? Só que a nossa linha da linha de fé, mudou. Ela agora está numa outra posição e nós vamos ter que ter ela bem de frente para a nossa segunda etapa e nós vamos mais uma vez ler o númerozinho que a linha de fé está mostrando para a gente.
e anotar isso como um segundo azimuth, que é um azimuth de 28 graus. Fazemos o que então? Nadamos para a nossa segunda etapa, contando também o número de batidas de perna que a gente vai dar até chegar no nosso segundo objetivo. Tudo isso sendo anotado bonitinho, porque a gente vai usar esses números para depois voltar. Quando chegamos lá no na nossa segunda etapa, a gente vai visualizar o nosso navio, que era o nosso objetivo final, né? Vai se colocar de novo de frente para ele, olhar para a nossa bússola e vai ver que o norte da nossa bússola continua igual àquele nortezinho que a gente tinha na Rosa dos Ventos, e a gente vai ver que o nosso azimuth mudou. Nós vamos olhar de novo aqui na linha de fé, na ponta dela aqui de novo, vamos ler esse número e anotar esse número de novo como sendo o meu terceiro azimuth, 142 graus. Vamos fazer o quê? Bater as nossas perninhas de novo, contando elas, o número de batimentos de pernas, até chegar no nosso objetivo e aí anotar também. Finalmente, conseguimos chegar no nosso objetivo inicial, que era o naufrágio. Então, veja, o que é importante aqui? É importante é a gente sempre olhar a bússola da gente de frente para o objetivo, anotar o número do azimuth e, quando a gente estiver se deslocando para chegar até cada um dos objetivos, contar as batidas de perna. Bom, e agora que já curtimos o nosso objetivo, já chegamos, já vimos o que tínhamos que ver, nós precisamos voltar. E aí, como é que a gente vai voltar? Os ângulos eles vão mudar, né? Porque assim, se eu estou olhando para lá, para voltar, eu vou ter que olhar para trás, né? Eu vou ter que virar o meu corpo e recalcular os meus azimuths. Esse azimuth de volta ele se chama azimuth reverso ou inverso. E para calcular é super simples. A gente tem que fazer uma ou duas continhas aí, mas é super simples. Imagina o seguinte, imagina que num determinado trecho o seu azimuth deu 100 para ir. Na volta, como ele é menor do que 180, eu tenho que somar 180 a ele. Então vai ficar 100 mais 180, o ângulo da minha linha de fé e do norte magnético da agulha vai ter que ser de 280 para eu voltar. Então, quando eu for ajustar, eu tenho que fixar o norte magnético da bússola, do limbo da bússola, e ajustar a minha linha de fé para 280 graus. E aí seguir exatamente na linha que a linha de fé indica. Se, por exemplo, o meu azimuth foi 200 no de ida, então, ao invés de somar 180, eu vou subtrair 180. Então, sempre que ele for maior do que 180 graus, eu subtraio os 180 graus dele. Então, 200 menos 180, 20 graus. 20 graus é exatamente o ângulo que eu vou ter que pôr entre a minha agulha magnética, né, o norte da minha agulha magnética, e a minha linha de fé. E aí eu vou ter que nadar a 20 graus para voltar. E se por acaso coincidir do meu azimuth de ida ser 180 graus, aí tanto faz você somar ou subtrair, porque o resultado vai dar 0 ou 360, que são exatamente no mesmo lugar, e é o que você tem que seguir na sua linha de fé. Uma coisa muito importante é que a gente está falando de azimuth, a gente está falando de bússola, mas a gente não pode esquecer de que tem mais um indicador, mais um parâmetro que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, que é de contar as batidas de perna que a gente dá para chegar de um ponto até o próximo ponto. Então, imagina que eu vi um coralzinho ali na frente e eu saí daqui do meu ponto de origem, eu tenho que contar quantas batidas de perna eu dou até chegar no coralzinho. Por quê? Porque embaixo d'água, a única forma da gente medir distância é pelas pernadas.
né? A gente não pode descer com uma trena, puxar trena, dizer, olha, aqui tem 30 metros, não sei o quê. Não dá para fazer isso. Então, e também não dá para dar passos, contar com passos. Então, o passo do mergulhador é a batida de perna. A gente não pode esquecer nunca. Em cada trecho que a gente fizer, da gente anotar o azimuth reverso e quantas batidas de perna eu dei de um ponto até o outro. Porque a gente vai fazer a mesma coisa na volta. Imagina que quando você foi, a água estava cristalina, então eu consegui enxergar aquele coralzinho, eu falei, não, eu vou chegar até aquele coralzinho. Só que aí, um pouquinho mais tarde, quando você vai voltar, a água ficou turva e você não consegue mais enxergar o coralzinho. Então, você tem o ângulo que o azimuth te dá, né? Você tem o seu azimuth tanto de ida quanto de volta para você se orientar, e você tem a que distância fica da onde você está. Então, eu sei que eu vou ter que dar, por exemplo, 20 pernadas para chegar até o coralzinho. Eu vou dar 20 pernadas seguindo aquele azimuth que ficou determinado e eu vou chegar no coralzinho, sim. Quando eu tiver a meio metro de distância, eu vou conseguir enxergar o coralzinho na minha frente. Ok? Então, são duas coisas importantes. É anotar o azimuth e anotar a distância por meio das pernadas. Tá bom? Vamos ver esse azimuth reverso aí, numa animaçãozinha que a gente fez. Ok? Agora eu vou ver como seria o meu azimuth de volta. Aqui a gente obviamente só vai virar a bússola como se a gente estivesse voltando. Então agora eu estou aqui e vou voltar para cá. Então eu vou ter que de novo, ó, mudou a minha agulha, eu vou ter que de novo virar e fixar a minha agulha, tá fixada, e aí eu vou olhar qual é o número que está lá no meu zero, né? Imaginando que meu zero está aqui agora, porque a gente só está fazendo uma simulaçãozinha aqui virando a coisa. O certo seria eu estar do outro lado de lá e estar vendo o que está aqui. E aí eu vou enxergar lá que eu tenho mais ou menos 20 graus, 20 e pouquinhos graus até a minha linha, que seria a minha linha de fé. Então esse é o meu azimuth de volta. E aí eu vou seguir, vou anotar lá o meu azimuth de volta e eu vou seguir a minha seta em direção ao meu retorno. Depois de visitar e explorar o naufrágio, que era o meu objetivo, eu tenho que retornar com segurança à minha posição inicial. E como é que eu vou fazer isso com segurança e com a certeza de chegar à minha posição inicial? Bom, é bastante simples. Na verdade, a gente vai continuar com o referencial de azimuth, só que dessa vez um azimuth que é um azimuth de volta, chamado azimuth inverso. E como é que a gente calcula esse azimuth inverso? Bom, é simples. Presta atenção nessas formulazinhas. Quando o meu azimuth de ida para o naufrágio for menor do que 180 graus, a gente soma a ele 180 graus. Quando o azimuth de ida ao naufrágio for maior do que 180 graus, então eu subtraio 180 graus. E quando ele for igual a 180 graus, aí tanto faz eu somar ou subtrair 180 graus também. Vamos ver como é que isso acontece na prática. Lembrando que os meus impedimentos, os meus obstáculos continuam no mesmo lugar, eu vou fazer o trajeto que eu fiz para vir, eu vou fazer na volta. Então, como é que eu faço? Quando eu estou no naufrágio, eu vou ter que me posicionar de acordo com o azimuth inverso. E por que de acordo com o azimuth inverso? A gente falou um pouquinho antes aqui que a água nem sempre vai conservar a mesma visibilidade, o mesmo estado de cristalinidade,
e que ela pode realmente ficar muito turva e eu não conseguir enxergar a minha etapa, o meu objetivo de volta. Então, como eu vou fazer? Eu vou lá e eu vou pegar aquele azimuth que eu tinha anotado quando eu vim para o naufrágio, que era um azimuth de 142 graus, eu vou ver que ele é menor do que 180 e eu vou somar a ele 180 graus, chegando então num azimuth de 320 graus. Vou olhar, vou colocar a minha bússola de frente para mim e aí vou ajustar a minha linha de fé aos meus 322 graus. Feito isso, eu sigo orientado pela minha linha de fé até a próxima etapa. Lembrando que eu vou ter que dar aqui o mesmo número de pernadas que eu dei quando vim. Então, quando a gente anotou, por exemplo, vamos supor que eu tivesse anotado aí dessa etapa até o meu naufrágio 20 pernadas. Eu vou ter que dar as mesmas 20 pernadas a 322 graus na minha linha de fé, como o meu azimuth inverso, e eu vou ter que chegar naquela minha etapa. Muito bem. Quando eu cheguei lá, eu vou também pegar a minha anotação, vou olhar para aquele azimuth que eu tinha quando vim para o naufrágio, que era de 28 graus, vou perceber que ele também é menor do que 180 graus, vou somar a ele 180 graus e vou ter como azimuth inverso 208 graus. Me posiciono de frente para minha bússola, na posição padrão que eu tenho de navegação com a bússola, e vou perceber, vou ajustar o meu azimuth para 208 graus com a minha linha de fé. Feito isso, eu vejo quantas batidas de perna eu dei para chegar até aqui e vou retornar dando o mesmo número de batidas de perna até a minha próxima etapa. Quando eu atingir minha segunda etapa, eu vou mais uma vez olhar para o meu azimuth anterior, o meu azimuth de quando eu saí da minha origem em direção ao meu naufrágio, e eu vou ver que o meu azimuth era de 340 graus. Aqui ele é maior do que 180 graus. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair 180 graus. Eu tirando 180 de 340, eu vou chegar num azimuth de 160 graus, que é o que eu vou ajustar como azimuth de orientação na minha bússola. Coloquei ele lá embaixo da minha linha de fé. Vou olhar de novo minhas anotações e ver quantas batidas de perna eu dei para chegar até esse meu objetivo. Vou dar o mesmo número de batidas de perna, seguindo o meu azimuth inverso de 160 graus, e eu vou chegar à minha posição de origem, à minha posição de onde eu parti quando fui em direção ao naufrágio. E aí estou salvo e estou seguro. Então, prontos para navegar com bússola? Ficou fácil, não ficou? É importante lembrar que você não planeje essas tuas paradas, esses teus objetivos com uma distância muito grande. Por quê? Porque essas bússolas de mergulho, a graduação dela, ela não é grau a grau. Ela tem, às vezes, de uma marcação para outra, 10 graus no meio. E o desvio de 1, 2 graus a 10, 15 metros te deixa distante do seu objetivo, talvez 1 metro, 1,5 metro, 2. Agora, se você faz isso a 50 metros, ele vai te deixar talvez a 20 metros de distância do teu objetivo. Isso para navegação, principalmente em água mais turva, é complicado, porque você perde completamente a referência. Então, se você puder, planeje
espaços de 15, 20 metros no máximo. O maior trabalho que você vai ter é de anotar os seus azimutes e anotar suas pernadas aí, mas isso garante que você sempre esteja muito próximo do teu objetivo, coisa que você, se olhar de lado, enxerga o objetivo do teu lado, e você acaba não se perdendo na tua orientação. Então, sempre fracione o seu trajeto em espaços mais curtos. Isso é uma dica importante e é uma dica que garante a tua navegação segura. Outra coisa é, só reforçando, acabei de falar nisso, a importância de você contar as suas pernadas. Né? Quantos golpes de nadadeira você dá até chegar no seu objetivo. Isso é a tua trena embaixo d'água. E a orientação mais importante de todas é: nunca mergulhe sozinho. Nunca. Nunca. Bom, eu sou o Fred Del Nero, eu sou gestor da EICA, que é a Escola Internacional Consciência Azul e trabalha educação ambiental, e sou instrutor internacional pela NDL, que é uma certificadora russa que está no mercado para fazer o melhor trabalho possível no mundo subaquático. Qualquer coisa, você tem aí os nossos contatos. Entre em contato com a gente e a gente vai te ajudar. Abraço, até a próxima.